Salve, salve pessoal! Para quem é de São Paulo sabe que a gente tem aqui em outubro a Semana do Saco Cheio, que é uma semana sem aula. Então eu peguei as crianças, corri aqui pro resort, eles já estão lá na piscina aproveitando e eu estou aqui gravando para vocês hoje os palpites do Brasileirão. São 7 jogos, super cotações, bilhetes com odds altas, tripla de artilheiros e muito conteúdo para vocês. Eu vou deixar também 2 recomendações hoje. A primeira delas, super odds na Bet365, pelo menos 4 escanteios em Botafogo e Flamengo. Eu analisei detalhadamente a super cotação lá no meu Insta, @tiquinhoqa. Você pode conferir, mas já fica aqui pré-recomendada, link no primeiro comentário fixado. E também, respondendo a dúvida de vocês frequente, o site que eu uso para poder analisar as minhas dicas é o Packball. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você também assinar com um super desconto. Beleza, pessoal? Então vamos rodar a vinheta aí, porque a gente tem muito assunto para poder falar e que seja um excelente dia de bets no Brasileirão. Vamos que vamos. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira, de volta com o Brasileirão, e hoje a gente começa analisando o primeiro confronto do dia, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras líder do Brasileirão no momento, com 58 pontos, 3 à frente do Flamengo. O Bragantino vem em nono aqui, em queda livre no campeonato, um desempenho no começo muito bom, mas vem numa sequência ruim aqui de resultados, embora tenha melhorado um pouquinho recentemente. O Palmeiras é o grande mandante dessa competição, ele chega aqui com 8 vitórias seguidas no seu mando de campo, e tem um time que é muito forte, com um elenco recheado de bons jogadores. Alguns deles vão ser baixas para o confronto de hoje, e isso diminui um pouco a força desse time, mas é nesses momentos que o elenco se mostra forte. Hoje o Palmeiras não pode contar com o Lucas Evangelista, com o Paulinho, essas duas baixas já bem recorrentes, Kelvin, Gustavo Gomes, que está convocado, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco Lopes. Todos esses últimos que eu citei com as suas seleções e vão ficar fora do confronto de hoje. O Palmeiras tem um esquema aqui muito forte, que joga com extremos, com alas que apoiam e jogadores de frente muito bons, principal deles o Vitor Roque, o artilheiro do time, que vem jogando muito bem. O Rafael Veiga também joga bem e o Maurício, o meio-campo articulador, também com muita presença ofensiva. Então o Palmeiras tem um ataque muito forte, mas sente a peça de jogador, falta, né, de jogadores que estavam jogando muito bem. São 8 vitórias nos últimos 10 jogos, um ataque que tem feito quase que 2, 3 gols por partida, e hoje enfrenta a equipe do Bragantino, que vem com só 2 vitórias nos últimos 10 jogos, e desde a data FIFA o Bragantino perdeu muitos confrontos, principalmente fora de casa. No último jogo o time conseguiu uma vitória diante do Grêmio, mas foi aquela vitória com mais ajuda da arbitragem que qualquer coisa. O Bragantino teve mais de um jogador por boa parte do tempo e ainda assim teve dificuldade de criação. Para o jogo de hoje o time tem algumas mudanças, principalmente em relação no ataque e na defesa. Lateral direito, Natan Mendes está suspenso pelo terceiro amarelo, deve entrar o Andrés Hurtado. No meio, o Gabriel volta de suspensão e deve assumir a posição do Fabinho. No ataque, o La Quintana estava com a seleção do Uruguai, não deve jogar, a gente costuma pegar finalizações dele, e o Fernando e o Vinicinho são opções aí, com o Eduardo Sacha recuperado de lesão, podendo ser uma presença ofensiva. Se não jogar ele, deve jogar o Thiago Borja. O Bragantino tem um ataque forte, costuma fazer muitos gols, até mesmo nos jogos fora de casa. O desempenho fora de casa é muito ruim, são 6 derrotas nos últimos 10, 2 empates e 2 derrotas. Já vem de 7 jogos sem vencer, mas marca gols aqui em muitos dos confrontos, o que faz acreditar que vai ser um confronto um pouquinho difícil para o Palmeiras, dadas essas ausências e dada a qualidade um pouquinho ofensiva pro lado do Palmeiras. Pessoal, eu vou recomendar nesse jogo aqui a vitória do Palmeiras ao vivo. Acho essa uma dica interessante, pegar o Palmeiras aqui 1,72 no jogo em casa. Eu acho que apoiar o Palmeiras é sempre algo de valor. Outro mercado que eu vou ficar de olho é no mercado de gols, no mais de 1,5 aqui, porque a gente tem 2 times que têm um poderio ofensivo interessante, principalmente o Palmeiras, marcando quase 3 gols, como eu mencionei para vocês, com o Bragantino sofrendo muitos gols, mas também conseguindo incomodar. O mais arriscado disso, principalmente para 2,5, e olha como muda as estatísticas de over 1,5 e 2,5, é a defesa do Palmeiras. Então eu acho que a vitória ao vivo do Palmeiras aqui, que pode até ser uma dupla chance de sair atrás antes da gente entrar, é o mais indicado para este confronto. Vitor Roque para poder marcar uma boa pedida aí na nossa tripla de artilheiros. O Palmeiras tem boas chances de jogo do Bragantino. Considerando todas as competições, o Palmeiras é o time com mais vitórias, são 11, e com mais gols marcados, 28, diante do Bragantino aí desde 2019. Então o Palmeiras é o time que mais agrediu o Bragantino. É o time também com mais chances criadas nesse Brasileirão, são 2,6 médias por partida, né? Grandes chances, o que é muito alto, e isso que a Opta ainda desconta algumas chances nossas. E o Bragantino conseguiu sair de campo sem sofrer gols em apenas 7 das 27 partidas desse Brasileirão. Então a gente tem muitos gols aí pro lado do Palmeiras mesmo, e essa é a melhor pedida neste primeiro confronto. No segundo jogo, pessoal,
pessoal, a gente tem o clássico carioca Botafogo e Flamengo, um jogo que tende a ser aí bastante interessante. O Botafogo chega para este confronto aqui com um bom desempenho em casa recente, são 3 vitórias nos últimos 5 jogos, poderia ofensiva interessante, mas em apenas um dos últimos 11 confrontos o Botafogo não sofreu gols, então o setor defensivo vive um momento de instabilidade. Jogos fora de casa do Botafogo também não têm sido bons, é um time que também está com alguns problemas financeiros, a questão da SAF complicada, e o Botafogo está na quinta colocação aqui, buscando, né, mais uma vez voltar para a Libertadores. Teve uma declaração ontem de que o time provavelmente só vai voltar a ser competitivo em junho de 2026, então, como eu falei, o Botafogo é um time que tem um nome muito forte, um histórico recente muito bom, mas o momento é de bastante instabilidade e inspira bastante cuidado aí qualquer aposta no Botafogo, principalmente como super favorito. Hoje ele não é favorito, ele é zebra diante do Flamengo e muito por conta da força do Flamengo e alguns desfalques do Botafogo também. O time não vai poder contar com o zagueiro Caio Pantaleão, que está lesionado, o Nilton está suspenso e o Montoro, o atacante, está lesionado aí também, o ombro, depois de defender a seleção da Argentina no Mundial Sub-20. O Alex Telles também lida com dores e vai ser baixa. Bom, a notícia fica por conta da presença do Arthur Cabral na frente e também do Cuiabano e do Savarino, dois jogadores interessantes aqui, além do zagueiro Barbosa, que é um bom zagueiro. O Flamengo, por sua vez, vem de derrota aqui no jogo diante do Bahia, momento também conturbado para o Flamengo, que não venceu os últimos 2 jogos e que também vem aqui já de 2 jogos sem marcar gols. O Flamengo hoje tem alguns retornos importantes, principal deles do volante Pulgar, que estava mais de 3 meses fora. O Léo Pereira e o Alexandre também voltam depois de cumprir suspensão. A notícia ruim fica por conta da ausência de Saul e também do De La Cruz e do Alan. Não sei se são tão baixas assim, relevantes, né? Mas o Flamengo hoje que vai a campo é forte, principalmente no lado ofensivo, com a Arrascaeta, Carrascal, Pedro e o Lino. Eu acho que esse time tem que ser o ataque do Flamengo aqui e é um time, sim, bastante interessante. O Flamengo vem alternando aqui oscilações nos jogos recentes, é um time forte, mas eu não sei se merece esse favoritismo todo, assim, na casa do Botafogo, não. O Botafogo tem um retrospecto em casa aqui muito bom, tirando o jogo do Palmeiras aqui, todos eles, o jogo do Cruzeiro, na verdade, ele nunca perdeu por mais de um gol de diferença, e o Flamengo fora de casa só conseguiu vencer o Palmeiras aqui, o Inter e o Juventude por mais de um gol. Pessoal, eu vou pegar uma aposta bem segura neste confronto, tá? Vou pegar o handicap mais 1 do Botafogo e para ambas tomarem pelo menos um cartão. Essa cotação tá 1,50 e eu acho que o Flamengo, se vencer no Clássico, não vai vencer por uma larga margem. O Botafogo, por mais que tenha alguns desfalques, em casa joga o seu melhor futebol. O Botafogo tem um estilo interessante também dentro dos seus domínios de comandar o jogo. É um time que tradicionalmente se defende bem, apesar do momento de instabilidade na defesa. E nos históricos diante do Flamengo também, o Botafogo tem conseguido se sair bem. Então, eu acho que o jogo aqui pode ser um pouco mais parelho do que as casas estão colocando. Essa cotação de 1,50 achei bem honesta, deixa a gente bem defendido também, tá? No terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui o Mirassol recebendo a equipe do Internacional. Esse é um confronto também bem interessante, dois times que chegam em momentos diferentes, né? Se o Mirassol, ele tá brigando... É engraçado que se a gente projetasse a tabela no início, a gente ia projetar o Inter brigando pela 4ª colocação e o Mirassol brigando para não cair. O que a gente vê é completamente o oposto. É o Mirassol, nesse momento, numa campanha espetacular, 4º colocado com o Inter aqui em 15º. O Mirassol não tem grandes mudanças em termos de escalação para este confronto aqui, deve se manter a base com as suas ausências e também com os seus pontos fortes. Uma ausência para o jogo de hoje é o lateral Lucas Ramon, que também não vai ter o Walter. Então o goleiro, né, vai ser o Muralha e o Daniel Borges vai ser o titular. Na frente, o Chico da Costa, que vinha fazendo gols frequentemente, ele está afastado por conta do desempenho ruim no treinamento, deve jogar o Christian. O Alisson também disputando posição junto com o Carlos Eduardo, né? Gueba é um titular que tem jogado frequentemente, tem jogado muito bem. Mirassol vive um momento pequeno de oscilação aqui com 2 derrotas recentes, mas a qualidade dos jogos ela ainda segue alta. O jogo diante do Fluminense foi bom, diante do Atlético o time criou muitas chances, teve um a mais aqui, não conseguiu empatar. O jogo também diante do Bragantino foi um jogo onde o Mirassol conseguiu finalizar bastante, né? Foram 14 chutes, 12 escanteios e faltou a bola entrar. Do outro lado a gente tem o Inter que mais uma vez chega pressionado, mais uma vez chega baleado em termos de escalação e com problemas aqui em termos de desempenho. Apesar dos 3 jogos sem vencer, se espera sempre muito mais do Internacional, que entrega pouco, principalmente nos jogos fora de casa. O time conseguiu uma boa vitória diante do Botafogo, mas não foi um grande jogo do Internacional, não. Hoje o time não pode contar com o Juninho, que está lesionado, e o Vitor Gabriel deve fazer aí a trinca dos zagueiros. Na frente, 2 baixas bem relevantes, tá? O Carboneiro, que é um jogador aí de muita qualidade, que vinha conseguindo finalizar bastante, não vai jogar. Borré também não está disponível aqui. Deve jogar aqui
o Vitinho, Alan Patrick e o Romero, Oscar Romero. O Internacional, o desempenho fora de casa nessa competição, ele é fraco, enquanto o Mirassol está praticamente invicto dentro de seus domínios. Olha o desempenho do Mirassol em casa, que coisa impressionante, o Inter fraco fora de seus domínios. As visitas do Inter recentes aqui a São Paulo foram positivas, mas o Mirassol é mais jogador e eu vou deixar duas dicas para vocês aqui. A primeira delas, uma aumentada da BetMGM, cotação 2,80 para o Mirassol ser o primeiro time a marcar. A BetMGM é uma casa excelente no mercado de finalizações, ele tem cotações muito altas e a gente usa ela frequentemente, vocês já me ouviram falar dela aqui no canal. Então essa super odd está super indicada, o limite não é muito alto, mas vale a pena pegar para você aí. E a segunda dica é o Mirassol empate anula, pessoal. Defendido em caso de empate, o Mirassol mais time dentro de casa, tem tudo para poder vencer aqui o Internacional com esses desfalques e que fora de casa não desempenha bem. É um time perigoso o Internacional, mas essa força do Mirassol aqui dando empate anula, eu vou pegar praticamente o campeonato inteirinho, ok? Seguindo em frente, a gente tem aqui o jogo do Sport contra o Ceará, um clássico aqui nordestino, e um jogo que vale muito para as pretensões de ambos também. O Sport ainda tem um sonho, né, de escapar da zona de rebaixamento. Está muito longe, tem que dar uma arrancada aqui simplesmente espetacular, o que é difícil, mas o nível de futebol da equipe melhorou em relação aos últimos confrontos. Eu tenho gostado bastante das participações do Derek Lacerda, jogador que tem conseguido finalizar, mas o grande problema do Sport é principalmente no lado defensivo. Para poder piorar hoje, o time tem 3 desfalques, não vai poder jogar o Ioran, o zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera. Todos esses miram um time que já é tecnicamente um dos mais fracos. À frente, pelo menos, vai ter, como eu falei, o Derek Lacerda, que tem jogado bem, Romarinho e Mateuzinho, são jogadores interessantes, com o Lucas Lima e Zé Lucas fazendo a dupla de volante. Eu acho o Lucas Lima, ele jogando de meia, melhor do que de volante. Isso deve deixar aqui o Ceará comandando um pouco mais as ações no meio campo. O Sport, ele nos jogos em casa, ele só perdeu 3 dos últimos 10, mas ele também só venceu 1. Então é um time que tem muita limitação no lado como mandante. Tá? Do outro lado a gente tem aqui o Ceará fazendo uma campanha bastante sólida, 10ª colocação para esse elenco, o Léo Condé conseguindo tirar leite de pedra mesmo, e o Ceará bastante competitivo. Hoje o time vai ter aqui os principais jogadores à disposição, com a frente tendo aí o Galeano, que tem jogado muito bem, é paraguaio ele, né? Pedro Henrique e também o Pedro Raul. Lucas Mugni fazendo boas atuações também. Grande questão é que o Ceará, ele não tem um grande time, mas pro que ele tem, ele consegue entregar muita coisa. Ele vem de uma boa vitória aqui diante do Santos, um 3-0, venceu recentemente o São Paulo também, e o nível de desempenho dessa equipe é muito bom. O histórico também diante do Sport é forte, é muito mais time hoje o Ceará, e eu separei uma dica aqui que eu achei bastante segura para vocês também nesse jogo, tá? A gente vai pegar aqui o dupla chance do Ceará com ambos os times para poderem tomar um cartão, cotação de 1,75. Achei bem interessante. A gente está apoiando a melhor equipe num clássico que tende a cartões e pegando um ataque que é mais forte também, que é o do Ceará, melhor desempenho. O Sport tem que se lançar, não pode ser favorito o Sport hoje nessa situação que tá, não. A gente tem também, pessoal, o Santos recebendo a equipe do Corinthians. Jogo aqui clássico paulista, né? Com o Santos vindo aqui numa sequência ruim, ameaçado de rebaixamento, enquanto o Corinthians está tranquilo aí na 12ª colocação. O Santos acabou de tomar um 3-0 diante do Ceará e encerrou uma sequência aqui de 5 jogos sem derrota da equipe do Santos. Mas é aquele negócio, né? Uma vitória só nos últimos 8. Então, essa sequência aqui de empates, ela fez o Santos somar alguns pontinhos, mas quando você empata demais, você soma muito pouco. Então, o Santos empatou isso tudo e ainda está aqui na beira da zona de rebaixamento. Muito ameaçado e hoje, pelo menos com tempo para poder descansar, a tendência é de uma boa atuação dentro de casa, onde o time no último jogo conseguiu vencer o São Paulo por 1-0. O time empatou com o Grêmio também, depois disso, em 1-1. Em termos de escalação, pessoal, o Santos chega para o jogo aqui com algumas mudanças, né? Tomás Rincon, que está com edema, e também com o Tiquinho Soares, que está suspenso. Boa notícia fica por conta do Vitor Hugo. À frente deve ter aqui o Guilherme, Rollheiser e o Lautaro Dias, finalmente com uma minutagem um pouco mais alta aqui. Então o Santos em casa, ele vem para poder fazer um bom jogo na minha visão. Do outro lado a gente tem o Corinthians, que vem alternando também empates e vitórias e derrotas. O Corinthians parece muito mais focado nas decisões da Copa do Brasil, competição que pode levar ele para uma Libertadores e aportar um dinheiro grande no clube. E o Corinthians, ele convive tanto com lesões também que ele não conseguiu ser competitivo durante quase que nenhum período do Brasileirão. Hoje o time ainda tem alguns desfalques, são 8 no total, além do técnico Dorival Júnior. Então o Corinthians vai se mudar muito o time hoje. Hugo Souza, o goleiro, está com a seleção, ainda estava suspenso com o terceiro amarelo, vai ter aqui mais baixas no setor ofensivo, o Depay também não está na prévia, o Guinegão e o Yuri Alberto devem jogar e fazer um ataque interessante, mas o grande ponto é que o
Corinthians chega bastante baleado. Garro e Depay devem entrar no segundo tempo, mas o Corinthians fora de casa não tem feito um grande desempenho. Ele até conseguiu algumas vitórias recentes aqui, muito por conta de fragilidade dos adversários, a saber Vasco e também o Fluminense. E ele também não perdeu tantos jogos assim. Pessoal, eu acho que o Santos chega um pouco mais pronto para este confronto, com uma necessidade de vitória maior, com um time um pouco mais qualidade no lado do meio-campo. Embora a defesa do Santos seja uma defesa bastante frágil, o Corinthians vai pecar aqui na questão do conjunto, entrosamento dos jogadores e na ausência do seu treinador comandando, e o Dorival é quem deixa esse time do Corinthians competitivo. Então, sem ele, eu acho que o favoritismo vai para o Santos aqui, e eu vou pegar o empate a Lolo do Santos nesse jogo diante do Corinthians, defendido aqui em caso de empate. O Santos tem que se apoiar nos jogos em casa para poder conseguir vencer. O Atlético recebe a equipe do Cruzeiro aqui, pessoal, e esse é um confronto também que eu acho que vai ser bastante disputado. Eles acabaram de se enfrentar na Copa do Brasil e no agregado o Cruzeiro venceu o Atlético por 4-0. Isso tendo 33% de posse de bola e com o Atlético criando mais chances. Quer dizer que o Atlético jogou melhor? Não. Por quê? Porque o Cruzeiro, depois que fez o gol, soube se defender muito bem, como de praxe faz, e conseguiu agredir bastante a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético chega para esse jogo aqui com alguns desfalques também, e com agora pelo menos mais tempo para o São Paulo conseguir impor um ritmo melhor. O time conseguiu uma boa vitória no jogo adiado diante do Sport por 3-1, e o sistema defensivo do Atlético hoje vai estar prejudicado. Saravia, Tressoldi e Roman devem iniciar a partida, já que o time não pode contar com o Igor Gomes, Vitor Hugo, Alexander, Coelho, Júnior Santos, Lianco, Patrick e Caio Maia. Desses, metade podia nem voltar para o Atlético, né? Mas ainda assim, o Hulk, ele tá como opção para o banco aqui, perdendo posição, e o Atlético deve jogar num 3-2-4-1 aqui, com o meio-campo um pouco mais reforçado e povoado, e à frente o Rony, e o Atlético fez um bom jogo diante da equipe do Sport. O Cruzeiro empatou com o mesmo Sport aqui, e hoje vai ter pelo menos o retorno de 3 titulares que cumpriram suspensão: o William, o Lucas Romero e também o artilheiro Caio Jorge. Aliás, olho no Caio Jorge aí para poder tomar um cartãozinho, tá? É um jogador aí que vem provocando bastante, e ele pode muito bem ser amarelado aqui no confronto de hoje. O Wanderson, recuperado de lesão, é dúvida, e Matheus Pereira é um jogador de meia articulação forte na equipe do Cruzeiro. O clássico dessas equipes tende a ser sempre bastante apertado, mas o Cruzeiro tem um time que tem se mostrado muito forte recentemente. Agora, o Atlético vem num viés de melhora bem grande, e eu acho que cotar o Atlético como zebra em casa é um erro, tá? Eu vou recomendar nesse jogo aqui, pessoal, o menos de 3,5 gols no confronto. Os jogos de Atlético e Cruzeiro têm sido muito truncados, e eu vou pegar o dupla chance do Atlético também. Isso vai dar uma cotação de 1,80. Eu quase fui, pessoal, pro empate no do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem alguns desfalques aqui, e o desempenho recente do Cruzeiro aqui não é tão legal também. Vem de 3 jogos sem vencer, e com jogos aqui onde o ataque não conseguiu produzir tanto. Então, se a gente tomar um gol do Galo, vai ficar numa situação complicada. Então, eu acho que a gente fica mais bem defendido aqui com esse menos de 3 gols e dupla chance do Galo, pegando a grande maioria dos confrontos, e de um jogo que tende a ser muito truncado aqui, de margem curta. Acho essa a melhor pedida. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Fortaleza recebendo a equipe do Vasco. Fortaleza que está buscando também escapar da zona de rebaixamento. Fortaleza que está aqui com 24 pontos, 4 atrás do Santos, mas que vem com algumas vitórias importantes, principalmente nos jogos em casa. O técnico Palermo está conseguindo fazer o time ficar bastante competitivo. Ele venceu o Vitória, venceu o Sport, perdeu para o São Paulo um confronto sim um pouquinho inesperado, e que mostra que esse time tem as suas fragilidades. À frente hoje vai ter algumas mudanças, vai jogar o Daverson, vai jogar o Pikachu e vai jogar também o Breno Lopes. Esse é um bom jogador. O time tem algumas baixas também para essa partida: João Ricardo, Bruno Pacheco e o Matheus Pereira cumprindo suspensão. O time pelo menos vai ter o retorno do Luca Prior e do Lucas Crispim. Eles estavam no departamento médico, e o Prior tinha conseguido até ganhar titularidade, é um cara que finaliza bastante, mas o Sport, que tinha uma força em casa muito grande, não está tendo isso recentemente. O time vai pegar o Vasco, que também vem alternando resultados aqui, mas que vem com um time um pouco mais competitivo e conseguindo produzir com algumas boas vitórias, jogo bastante competitivo diante do Flamengo. Esse time do Diniz aqui joga futebol. Hoje o time não pode contar com o Paulo Henrique, que foi titular na seleção e não vai voltar, a logística, e a boa notícia foi por conta da volta do Puma Rodrigues, que deve atuar aí pelo menos alguns minutos no confronto. O Cuesta também volta de lesão, e a grande mudança está no ataque, né? Com o Ryan jogando de centroavante,
Nuno Moreira de um lado e o André Gomes do outro lado, com o Veguete indo para o banco. Isso vai dar mais mobilidade para o Vasco, era algo que tenderia a acontecer mesmo. O Veguete, embora seja no alto, ele é um jogador muito forte, ele faz o Vasco jogar de um estilo que não casa muito com o do Diniz, que gosta que os jogadores voltem para poder recompor e limita muito as ações ofensivas. Então eu acho que o Vasco tem boas chances. Pessoal, esse é um confronto aqui de dois times que defensivamente se portam mal, que sofrem uma média muito alta de gols, que chega com uma necessidade grande aqui e que tem bons ataques. Então mais de 1.5 é que eu mais gosto nesse jogo, com gols no Fortaleza, com gols no Ceará. Esse é um confronto que eu acho que vai ser muito pegado, muitas finalizações, muitos chutes, muitas chances, e o mercado de gols aqui é o que mais me agrada. Então, mais de 1.5 ao vivo aqui é a pedida e é a minha última dica para o confronto de hoje. Então, esses são os meus 7 palpites para hoje e eu pergunto você quais os seus, é só comentar aqui. Lá no meu grupo gratuito, pessoal, que o link tá na bio e tá crescendo demais, passamos os 14 mil membros aí. E a gente está postando muitas percotações, tá muito legal lá o desempenho, postando aberturas também, a novidade aí, pegando várias dicas antecipadas e também pegando aí as melhores percotações disponíveis das casas. Então tá muito legal o grupo, a participação é gratuita e o link está no primeiro comentário fixado, beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets.